Então, tá gravando, né? Então, vamos começar com a aula de hoje, né? Nas aulas anteriores, a gente viu como calcular a transformada Z, né? E algumas propriedades da transformada Z, né? Aí, inclusive, a gente viu que a gente provou, né, que a convolução no domínio do tempo é a multiplicação das transformadas Z, né? Isso é importante porque a gente viu que a gente vai fazer assim, né? Se eu tenho uma sequência x de n e eu quero fazer a convolução com a sequência y de n, na verdade eu vou calcular a transformada z de x de n, que vai ser o x de z, aí eu vou fazer a multiplicação de x de n por y de z. Na verdade, vou botar aqui, tá? X de n por a convolução de x de n com h de n, eu vou fazer calcular com a transformada z de x de z por h de z e vou obter y de z. Tá? Aí, para obter essa sequência y de n, que é o resultado da convolução de x de n com h de n, né? Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a transformada inversa, tá? De y de z para obter y de n. Tá? Então, para fazer a convolução no domínio da transformada z, eu preciso saber tanto as transformadas diretas, né, a transformada z direta do domínio do tempo para o domínio da transformada z, como eu vou ter que obter também, conseguir calcular a transformada z inversa, ou seja, do domínio da transformada z para o domínio do tempo, ou seja, eu vou ter que saber qual sequência no domínio do tempo que origina aquela determinada x de z. Beleza? Entenderam esse fluxo aqui, pessoal? Sim. Uhum. Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui, né? Então, vocês lembram que se eu tenho uma sequência x de n, que ela é igual a elevado a n vezes u de n, né? E se eu tirar a transformada z dessa sequência, né? Se eu tirar a transformada z de a elevado a n vezes u de n, aí vocês devem lembrar, né, que eu vou obter o quê? É esse x de z, que é o z dividido por z menos a, né? E a região de convergência vai ser o quê? Vai ser o módulo de z maior do que o módulo de a. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Aí, se eu perguntar para vocês qual é a transformada z inversa de z dividido por z menos a, com essa região de convergência, vai ser o quê, pessoal? Vai ser exatamente esse x de n, entendeu? Que isso que vai ser a transformada z inversa. Eu estou perguntando, a transformada z inversa, eu vou querer saber qual sequência que me origina o x de z igual a z dividido por z menos a. Então, isso aqui que vai ser a z inversa. Aí a transformada z, né, dessa sequência, dessa transformada z aqui, a transformada z inversa de x de z vai ser o quê? Vai ser a elevado a n vezes u de n. Tá? E era exatamente esse procedimento que vocês fizeram para a transformada de Laplace ensinar esse sistema, quando vocês trabalharam, por exemplo, com frações parciais. Aí, por exemplo, imagine que você tem esse caso aqui, tá? Que a gente viu que a gente até provou isso, né? Que se eu tenho uma sequência que é esse x de n aqui, que é menos a elevado a n, menos n menos 1, ou seja, nesse caso eu tenho uma sequência esquerda, né? Que ela está indo para menos infinito, e se eu tirar a transformada z dela, eu vou obter o quê? Eu vou obter esse x de z aqui, tá vendo? Que é o z dividido por z menos a. Só que a diferença é que a região de convergência aqui é módulo de z menor do que módulo de a. Tá? Então, se eu perguntar novamente para vocês qual é a transformada z dessa função de z aqui que eu pintei em amarelo, vai ser o quê, pessoal? Vai ser, a transformada z inversa desse x de z que eu pintei em amarelo, vai ser o quê? Vai ser menos a elevado a n vezes u de menos n menos 1. Tá? Então, isso aqui que vai ser a transformada z por inspeção. Quando eu perguntar para vocês qual a transformada z inversa de determinado x de z, vocês vão ter que me dizer qual é a transformada, qual é a sequência x de n, que quando eu aplico nela a transformada z, eu obtenho o x de z que eu perguntei. Vocês entenderam o que eu estou explicando aqui, pessoal? Sim, o conceito sim. Então, mas é importante vocês observarem o seguinte aqui, ó. Vocês podem ver que o x de z que eu pintei
de verde e o x de z que eu pintei de amarelo, eles possuem a mesma função de x de z, tá? Qual é a diferença? A diferença é que, nesses dois casos, a região de convergência vai ser diferente, tá? Então, você vê que no primeiro caso eu tive uma sequência à direita, tá vendo? A elevado a n, e no segundo caso eu tive uma sequência à esquerda, totalmente diferente, apesar de a expressão para o x de z ser o mesmo. Então, na hora de calcular a transformada z inversa, vocês vão ter que sempre observar também, estar atentos à região de convergência, tá? Aquele negativo e adiantado, né? Mas nesse caso aqui, na verdade, é porque ela é assim, né? Tipo assim, negativo seria adiantado se fosse assim, ó, U de n menos 1. Aí realmente ela está adiantada, porque é um degrau que está começando, na verdade, atrasado, né? Porque ela A gente também tá negativo. porque esse aqui é um degrau que, ao invés de estar começando na amostra 0, ele está começando na amostra 1. Então é um degrau atrasado, tá? Mas você vê que nesse caso aqui, que é o segundo pontinho ali que eu mostrei, eu tenho diferente, né? Eu tenho, na verdade, ó, é U de menos n menos 1. Aí você vê que, na verdade, ó, por exemplo, para n igual a 1, eu vou ter o quê? Se eu substituir ali, né? Para n igual a 1 vai ficar U de menos 2, né? Para n igual a 0 vai ficar U de menos 1. Para n igual a menos 1 vai ficar o quê? Vai ficar U de 0. E para n igual a menos 2 vai ficar o quê? U de 1. Então, você pode observar que essa sequência aqui, que eu já mostrei para vocês, U de menos n menos 1, não é um degrau atrasado nem adiantado, né? É um degrau que está indo para menos infinito. Tudo bem? Beleza. Né? Aí agora, na aula passada, eu também mostrei essa propriedade da transformada de Fourier para vocês, tá? Que eu vou pintar aqui de azul, né? Então, qual era essa propriedade? Se eu tenho determinada sequência x de n e a transformada z dessa sequência x de n é o x de z, né? Aí eu pergunto para vocês, pô, mas se eu transformada z de x de n é x de z, qual vai ser a transformada z da sequência x de n mais L? Tá? Aí vai ser o quê? Vai ser o z de L vezes x de z. Beleza? Aí só para a gente ver, né? Um exemplo simples, super simples, né? Aí a gente já viu, ó, que a transformada z do impulso unitário é igual a 1, né? Porque vai ficar o somatório de k igual a menos infinito a infinito delta de k vezes elevado a menos k. Tá? Só que esse somatório em k ele só vai ser diferente de zero para quando? Para k igual a zero. Então vai ficar 1 vezes z de menos zero, que vai ser igual a 1. Tá? Então a transformada z do impulso unitário é 1. Agora vamos ver aí, por essa regra, a transformada z do impulso atrasado de uma amostra tem que ser igual ao quê? Teria que ser igual a 1, que é a transformada z do impulso, vezes z de menos 1. Então, a transformada z por essa regra do impulso atrasado deveria ser z de menos 1. Tá? Aí vamos confirmar aqui na prática, né? Calculando mesmo com a transformada z de delta de n menos 1. Aí vai ser o somatório, tá? De delta de n menos 1 vezes z, tá? De menos k. Né? Aí você vê que esse somatório ele só vai ser diferente de zero quando n for igual a 1, porque ó, quando o argumento do impulso for igual a zero. Né? Desculpa, não é n não, aqui é k, quando k for igual a 1. Então isso vai implicar que eu vou ter o quê? Z de menos 1, porque o meu k vai ser igual a 1. Tudo bem, pessoal? Sim. É. Então a Tranquilo. gente já viu aqui, né? Então, pessoal, qual é essa transformada z aqui, pessoal? A primeira aí, a transformada z inversa.
Esse aí vai ser aquele primeiro caso, né? Só tô É, tentando lembrar como tá o x de n. vai ser aquele caso em que o x de n, né? É o caso em que é o caso mais simples, né? Que eu tenho a elevado a n vezes o de n. Tudo bem? Uhum. Tudo bem, Tonelli? Sim, tô vendo. Tô vendo, adiantando, dando uma olhada nos outros aqui. E o de baixo qual vai ser a transformada z inversa desse de baixo aí? Em que eu tenho 1 dividido por z menos a. Alguém tem algum chute? Vocês podem observar que a diferença, né, desse carinha aqui em azul, né? Desculpa. Desse carinha aqui, ó, em azul para essa expressão aqui em amarelo é o quê? Que nesse segundo eu multipliquei o numerador por z menos 1. Vocês concordam? Sim. Sim. Aí por essa regra aqui, ó, por essa regra aqui, tá? Que eu estou circulando aqui em verde, a gente sabe o quê? Quando eu multiplico no domínio da transformada z, meu x de z por z elevado a l, é como se eu adiantasse minha transformada z de L amostras, tá vendo? Tá vendo? Se eu multiplico meu x de z por z elevado a L, no domínio do tempo eu estou adiantando meu sinal de L amostras. Então, nesse caso aqui, você vê que eu multipliquei o meu x de z, né, que em cima eu tenho z dividido por z menos a. Nesse caso de baixo eu tenho o quê? 1 dividido por z menos a. Então, na verdade, é como se eu tivesse multiplicado esse numerador por z menos 1. Tudo bem? Porque aí ficou z vezes z menos 1, aí deu z elevado a zero, que é 1. Tudo bem, pessoal? Então, o que vai ser? Então, como essa expressão aqui de baixo, aqui, que eu posso chamar, por exemplo, de... Eu vou chamar de... Eu posso chamar essa expressão aqui h de z, tá? E essa expressão de cima aqui é o x de z. Como meu h de z é igual a z menos 1 vezes x de z, tá? Né? Aí, se eu chamar esse cara aqui de x de n, pessoal, aí o que acontece? Se esse cara aqui é o meu h de n, meu h de n vai ser igual ao quê? Vai ser igual a x de n menos 1, tá? Em que x de n é esse carinha aqui de cima. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, meu h de n vai ser a de n menos 1 vezes u de n menos 1. Vê se vocês entenderam esse raciocínio. Né? Então, se eu estou chamando aquele ali, ó, se eu digo que o z dividido por z menos a é igual a x de z, né? E a inversa desse x de z é o x de n, que é igual a elevado a n vezes u de n, tá? Nesse segundo momento, eu pergunto qual a transformada z do h de z inversa do h de z, tá? Onde meu h de z é 1 dividido por z menos a. Aí a transformada z inversa do h de z vai ser igual ao quê? Vai ser igual a h de n, tá? Só que eu observo, tá, que é importante aqui, que eu observo que o meu h de z é igual a z menos 1 vezes x de z.
Então, por aquela propriedade ali em cima, né, do deslocamento do tempo, quando eu multiplico meu x de z por z elevado a L, isso significa que no domínio do tempo eu estou simplesmente adiantando meu sinal de L amostras. Aí, nesse caso, eu estou multiplicando meu x de z por z elevado a menos 1. Então, isso significa que meu h de n vai ser o x de n atrasado de uma amostra. Então, por isso que eu vou ter x de n menos 1. Então, meu h de n vai ser o quê? Vai ser a elevado a n menos 1 vezes o de n menos 1. Alguma dúvida aí, pessoal? Pode perguntar. Agora dá para pegar. É porque ele fica dependente dessa propriedade, né, que você provou aí, né? Exatamente. Do gato. É. Aí pode aparecer qualquer coisa ali em cima. Por exemplo, se ao invés do 1 tivesse ficado z ao quadrado, aí você teria que ver assim, ele na verdade ele multiplicou por z. Então, como ele multiplicou por z, eu vou ter o quê? Ao invés de x de n menos 1, eu vou ter o x de n mais 1. Aí ficaria a de n mais 1 vezes u de n mais 1. Sim. Beleza? Entendeu, Tonelli? Sim. Faltou convicção. Pode falar aqui que você achou esquisito. Tô comparando com o de baixo ali, que o de baixo é o que você fez em cima. Tá, que a gente não resolveu ainda. É porque, na verdade, ó, se você quiser analisar o de baixo, ele faz assim, faz nessa ordem aqui. Esse aqui acaba sendo outra coisa. Só deixa eu mover esse cara aqui. Aí você pode fazer esses dois aqui. Tentem fazer, então, esses dois aqui, pessoal, para mim. Tentem fazer esses dois, por favor, agora aí, como exercício. Tem como voltar no exemplo de cima ali? Aí, então, eu vou falar. Porque esse aqui é a mesma coisa, né? Esse aqui é aquele, né? Que é aquele conhecido também. Tá vendo que é o z dividido por z menos a, só que a região de convergência tá para dentro, entendeu? Tá para valores de z menores do que módulo de a. Então vai ficar o quê? Menos a elevado a n, que é o padrão. Isso aqui não... Aí vai ficar, tá vendo? Menos n menos 1? Que é exatamente esse cara aqui, tá vendo? Sim. Que eu estou pintando aqui, vou só fazer uma seta aqui de abóbora aqui, tá vendo? É esse cara aqui, ó, tá vendo? Aí você vê que o módulo dele aqui, ó, é o módulo de Z menor do que o módulo de A, tá? Aí você vê que eu botei exatamente ele aqui, ó, tá vendo? Menos A elevado a N vezes U de menos N menos 1, tá? Então, tá vendo? Aí eu botei, ó, menos A elevado a N vezes U de menos N menos 1. Aí agora eu quero que vocês calculem a transformada Z inversa desse cara, que é 1 dividido por Z menos A. Então vai ser A de n menos 1 vezes U de n. Eu acho que vai ser isso mesmo, porque esse cara aqui, ó, né, vamos fazer devagar, né, que esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui eu vou chamar de x de n. Né? Aí esse aqui eu vou chamar de h de n. Só que como eu multipliquei por z de menos 1, né? Então, o meu h de n é igual a x de n menos 1. Né? Aí tudo bem, aí eu simplesmente vou pegar esse x de n menos 1 e colocar dentro dele, digamos, n menos 1. Então vai ficar, ó, menos a, aí eu substituo, ó, n menos 1, tá? Aí dentro do u eu vou colocar também, ó, menos n menos 1. Menos 1. Aí vai ficar menos a elevado a n menos 1 vezes u de menos n mais 1 menos 1, que é igual a menos a elevado a n menos 1 vezes u de n. É, menos n. É. Isso. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar, tranquilo. Então, aí esse caso aqui, né? O que eu queria fazer aqui? Ah, tá. E esse caso aqui, para a gente terminar essa parte, qual a transformada z desse x de z aqui?
Z inversa, né? Ó, esse daí já mudou a estrutura. E aí, vai ficar qual a transformada Z dele? É. Se você for observar, a estrutura dele não mudou tanto, porque imagina, multiplica em cima e embaixo, né, por Z. Aí vai ficar assim, ó, Z dividido por Z menos A. Tá vendo? É a mesma coisa. Só ficou esquisito porque apareceu esse Z menos 1, entendeu? Mas se você multiplicar em cima e embaixo por Z, vai ficar Z dividido por Z menos A. Que aí a transformada Z inversa desse cara vai ser o quê, então? Peraí, então pode voltar ele à sua posição e pegar a transformada inversa desse... É, porque esse x de Z é isso aqui, né? 1 dividido por 1 menos A, Z menos 1, né? Aí eu posso simplesmente multiplicar em cima e embaixo por Z, né? Porque esse cara aqui é 1, né? Aí se eu multiplicar em cima e embaixo por Z, vai ficar o quê? Z dividido por Z menos A. Também a gente pode usar isso daí. Pode. Aí o que acontece? Aí como esse cara aqui, O Z de Z menos A a gente já sabe. aí vai ser o quê? A elevado a N vezes o de N. Entendeu? Aí se você for ver na aula anterior, que a gente calculou as transformadas ex, por exemplo, deixa eu ver aqui os primeiros casos. Tá vendo? Isso aqui é quando a gente calculou a transformada Z lá no início, tá vendo? Aí a gente começou assim, ó. Aí a gente começou assim, esse cara aqui, tá vendo? É o meu Z, né? Aí eu botei, aí tá vendo? Aí a gente já sabe que isso, quando converge, vai convergir para o quê? 1 dividido por menos A Z menos 1. Então, na verdade, quando a gente no desenvolvimento que a gente fez lá do zero, né, na verdade, a gente obteve primeiro essa aqui, ó. Só que aí, para ficar bonitinho, né, a gente multiplicou em cima e embaixo por Z, menos Z por Z. Aí ficou Z dividido por Z menos A, entendeu? Entendi. Então, Mas beleza. esse Então, foi um pode falar. caso diferente ainda disso que a gente viu, padrões. Aí, tipo assim, porque a gente está querendo fazer, né? Vai ser sempre no curso, e para a maioria dos casos práticos, né? A transformada Z para a gente vai ser sempre a razão de dois polinômios, tá? Então, sempre vai ser no numerador você tem um polinômio e no denominador você tem outro polinômio. Só deixa eu pegar outra página aqui. Então, vai ser sempre assim, sabe? No nosso curso e para muitas situações práticas. Então, você vai ter sempre assim, ó. Você vai querer calcular o x de z, tá? Vê se você entende. Sempre que você tem um polinômio do denominador, tá? Então, vai ser sempre um z ao quadrado mais 3z mais 1. E, por exemplo, z ao quadrado mais 2, entendeu? Aí, então, sempre que a gente estiver trabalhando nesse curso, e para muitas situações práticas, a gente sempre vai possuir um polinômio em função de z no numerador e um polinômio em função de z no denominador. Entendeu? Aí, qual que vai ser nosso objetivo aqui? Nosso objetivo vai ser usar aquele método das frações parciais e eu conseguir escrever meu x de z dessa forma aqui, ó. Digamos, né? Se for z ao quadrado menos 4 aqui. Aí no denominador eu vou ter z mais 2, tá? Aí teria z menos 2, tá? Aí imagina que aí eu faço esse método das frações parciais e eu fico com isso aqui, tá? Então, meu objetivo com o método das frações parciais, pessoal, vai ser converter e escrever, né, de uma forma alternativa quando tiver uma razão de dois polinômios, uma razão entre dois polinômios, né? Então, quando tiver meu x de z, que meu x de z vai ser um polinômio no numerador e um polinômio do denominador. Aí, pelo método das frações parciais, eu vou querer converter esse x de z, tá, para vários
né, para vários bloquinhos aqui que vão ser o somatório de vários bloquinhos, né, para cada um dos polos do meu denominador. Por que eu quero fazer isso, pessoal? Porque, por exemplo, imagina que eu pergunto para vocês nesse caso qual a transformada z inversa de x de z. Você consegue calcular a transformada z inversa direto desse cara aqui para mim? Não. Mas se eu perguntar para vocês a transformada z inversa desse cara aqui, vocês conseguem. Sim, porque tá perto. Lembro, tá próximo do padrão. Então vai Isso dar. é porque, aí pela linearidade, qual vai ser a transformada z inversa desse cara aqui? Se o módulo z for maior do que 2, né? Aí eu posso Em até... vez de A vai ser 2, né? Isso. Né? 2 Então, aí, pode falar. Aí vai ficar elevado como? a N, de... Isso. 2 elevado a n vezes o de n. Entendeu? Mais quanto? Quanto é aquele cara ali? Peraí. E, na verdade, é menos 2, tá? Para aquele caso ali, é aquele caso que a gente multiplicou no numerador por z menos 1. Então, ele vai ficar atrasado. Então, vai ficar 2 vezes n menos 1 vezes u de n menos 1. Tudo bem? Sim, só não estava lembrando. Então, pessoal, esse aqui que vai ser o nosso objetivo para calcular transformadas inversas. A gente vai ter uma expressão complicada, tá? Em função de z, em que no numerador eu tenho um polinômio, tá? No denominador eu tenho outro polinômio, tá? Aí eu vou querer escrever o quê? Eu vou querer escrever eu vou querer escrever essa expressão complicada, eu tenho um numerador em função de z dividido pelo denominador em função de z, como somatório de várias partes, tá? Para cada um dos polos. Tá? Então, você vê que que na verdade era z ao quadrado menos 4, né? Então, se eu tenho z ao quadrado menos 4, eu tenho um polo, porque a gente sabe, né, pessoal, que z ao quadrado menos 4, né, é igual ao quê? Z mais 2 vezes z menos 2, né? Então, eu vou ter um polo para z igual a 2 e outro polo para z igual a menos 2, tá? Então, eu consigo escrever esse x de z, que é um numerador em função de z e um denominador em função de z, como a soma de duas partes, né, para cada um dos seus polos. E aí, por que eu quero fazer isso? Porque eu consigo calcular a transformada z inversa de cada uma dessas partes individuais. Tá? Porque eu já conheço esse bloquinho aqui, que é z dividido por z menos a, tá? E eu também já sei calcular a transformada z de 1 dividido por z menos 2. Beleza? Entendi. Para que a gente usa? Aí o que acontece? Aí a transformada z inversa, a definição dela vai ser uma integral de contorno para qualquer contorno dentro da região de convergência, tá? Mas o que acontece? Para os casos típicos e práticos em que a gente for trabalhar, esse método da inspeção é mais relevante. Então, a gente nem vai entrar em detalhes nesse método de como calcular a transformada z inversa através dessa integral de contorno. A gente vai simplesmente calcular a transformada z inversa pelo método da inspeção, tá? Né, exatamente o que eu falei com vocês. Ó, imagina que eu quero calcular a transformada z inversa desse carinha aqui. Ó, 1 dividido por 1 menos meio vezes z menos 1. Tá? Aí, nesse caso aqui, é simplesmente o caso em que nosso azinho é meio. Né? Esse caso aqui é simplesmente o caso em que o nosso azinho é meio. Tá vendo? Então, vai ficar o quê? X de n que é igual a elevado a n. Em que, nesse caso específico, o nosso a é meio. Então, você vê também que a região de convergência é a região de convergência de uma sequência direita, né? Que é o módulo de Z maior do que o módulo de A. Professor, uma dúvida. Pode perguntar.
Eu vejo que ali você usa RDC. É porque às vezes eu falo região de convergência e às vezes onde que eu falo? É que às vezes RDC é região de convergência. É porque eu vi no livro, aí fala ROC. ROC que ele fala do inglês que é Region of Convergence. Ah, tá, beleza. É só do inglês para o português. Beleza. Então, aí você vê que nesse caso aqui, ó, é exatamente aquele caso que eu comentei com vocês, que ele multiplicou o numerador por z-1. Tá? Aí, como ele multiplicou o numerador por z-1, eu simplesmente vou atrasar essa sequência aqui, ó, de n-1 amostras. Então, vai ficar meio vezes n, vezes n elevado a menos 1, né? Vezes u de n-1. Sim, então via de regra, sempre a gente vai ter que, se for algo diferente, a gente vai ter que transformar Em alguma coisa que você conhece. alguma coisa que você conhece. Isso, na verdade, é um princípio geral da engenharia, né? Tipo assim, você não conhece alguma coisa, aí você tenta converter aquilo para alguma coisa que você conhece, né? Por exemplo, em alguns casos, para resolver, a gente sabe resolver, por exemplo, a equação homogênea, né? Aí, em alguns casos, eu vou pedir para vocês em alguns casos, para você calcular a transformada a solução da equação particular, aí o que você vai ter que fazer? Converter a equação são as diferenças com uma entrada forçante, né, x de n, em uma equação de diferenças homogênea. Tá? Uhum. Então, você tenta sempre converter um problema que você não sabe primeiro, né, para algum problema que você sabe. Aí, tá vendo? Aí aqui eu pedi para calcular transformadas em inversa, né, mas aí tem que ter atenção, porque nesse caso a região de convergência está daquele formato, que é o módulo de Z menor do que o módulo de A. Tá? Então, aí vai ficar exatamente aquilo, ó, menos, esse aqui é o Azinho, tá? Menos Azinho elevado a N, vezes U de menos N menos 1. Tá? Então, essa sequência é a sequência que ela é diferente de zero, né? Até N igual a menos 1. Né? Aí, depois, para N igual a zero, para N igual a 1, ela vai possuir o valor zero. Tá? Então, agora, alguma dúvida até aqui, pessoal? Até aqui não. Então, Tranquilo. tipo assim, a gente já viu a transformada Z inversa, por exemplo, desse cara aqui, tá vendo? Né, quando eu tenho um polo em Z igual a meio nesse caso, né? E a gente viu no caso geral também como eu calculo a transformada Z inversa, né? Quando eu tenho um polo em Z igual a A, tá? Mas né, então, para a gente expandir nossos conhecimentos, né? Porque, por exemplo, se eu mostro isso aqui para vocês, ó, Z divide por Z menos A. Aí você já sabe, beleza. A transformada Z desse x de Z vai ser o quê? Vai ser A elevado a N vezes o de N, tá? Mas em algumas situações, tá? Eu posso perguntar para vocês o seguinte, tá? Imagina que eu peço o seguinte para vocês. Tá? Aí, ó, qual vai ser a convolução? Qual vai ser... Então, vamos lá, pessoal. Imagina que eu tenho essa sequência x de n aqui, né, que é igual a... que vai ser igual a elevado a n vezes o de n, tá? E eu tenho outra sequência aqui que eu quero convoluir uma com a outra, que é a elevado a n menos 1, tá? Vezes u de n menos 1. Tá? Aí eu gostaria de saber qual vai ser meu y de n. Aí como eu poderia calcular isso no domínio da transformada z, pessoal? Eu poderia tirar a transformada z de x de n, né? Aí eu vou obter o quê? Olha só. Esse exemplo é até legal. Eu vou obter meu x de z vai ser o quê? Z divide por z menos a. Né? Aí eu vou obter que meu h de z, né, é o quê? Tá vendo que está atrasado no domínio da frequência por
uma amostra. Menos Z menos A. Então vai ficar vai ficar 1 dividido por Z menos A, tá? Aí se eu quero saber a convolução, se eu digo para vocês, né, que se eu digo para vocês que o meu y de n é a convolução de x de n com h de n, né, no domínio da frequência, no domínio da transformada z, eu vou ter o quê? Eu vou ter y de z, que é igual a x de z vezes h de z. Tudo bem? Então, meu y de z nesse caso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 dividido por z menos a ao quadrado. Tudo bem? Então, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Deu para pegar. Então, o que eu quero agora? Então, você vê que, tipo assim, eu só quero estudar mais um pouquinho agora para conseguir, no próximo slide, calcular com vocês qual a transformada z desse carinha aqui. Qual a transformada z inversa desse cara. Ou seja, qual a transformada z quando eu tenho um polo, que nesse caso meu polo é z igual a... Não seria Z em cima, não? Não, seria z em cima. Isso mesmo. Isso. Tava querendo entender a regra. Não, tá certo. Porque parece assim, meu Deus, tipo assim, eu estava entendendo, mas não estou entendendo mais. Então, eu quero calcular a transformada z inversa desse y de z, só que o que está me atrapalhando aqui é porque até o momento eu só consigo calcular a transformada z inversa quando o polo, que é o z igual a, tem multiplicidade 1, ou seja, o polo aparece uma vez. Mas nesse caso, tá vendo o polo em z igual a, ele está aparecendo 2 vezes. Tá? Então, como esse polo, como esses polos eles podem aparecer mais de uma vez, eu vou dar para vocês agora uma expressão mais genérica de como calcular a transformada z quando eu possuo um polo de qualquer multiplicidade. Tudo bem, pessoal? Para a gente conseguir, por exemplo, nesse caso, calcular o y de n. Então, vamos lá. Aí, essa aqui, tá vendo? Nesse slide aqui, eu vou apresentar para vocês se eu tenho uma sequência direita, tá vendo? Com uma região de convergência do tipo Z, é maior do que aquele polo, tá vendo? Eu tenho um polo em Z igual a 0, mas a diferença aqui é que eu vou ter o quê? Um polo em Z igual a 0, mas com multiplicidade K, tá? Quando a multiplicidade quando K é igual a 1, a gente já sabe, né? Se K for igual a 1, o x de n, isso quando K for igual a 1, tá? Se eu tenho K igual a 1, meu x de n aqui, eu já sei que vai ser o quê? Vai ser Z0 elevado a n menos 1 vezes u de menos 1. Tudo bem, pessoal? Peraí, professor, não ficou muito claro para mim, não. Eu estou falando só que se eu escolher K igual a 1, tá vendo? Que é a multiplicidade desse polo em Z igual a 0, eu simplesmente vou ter aquela situação anterior, que vai ser 1 dividido por Z menos 0. Tá certo. Aí vai ser o quê? X de n, que é igual a Z0 vezes elevado a n menos 1 vezes u de menos 1. Tá vendo? Beleza. Beleza, aí agora o que a equação 3 aqui, pessoal, que eu estou pintando de roxo aqui, de abóbora, o que ela está me dizendo? Ela vai simplesmente me dizer qual é a transformada z inversa para o caso geral em que eu tenho polo de multiplicidade K. Tá? Aí aqui vocês devem se lembrar, aí aparece, tá vendo, nessa expressão aqui o binômio de Newton, tá? Mas esse binômio de Newton é muito simples, tá? É exatamente essa expressão aqui que eu coloquei para nzão e para K, tá vendo? Então, se eu tenho nzão, escolhe K aqui embaixo, tá vendo? nk, isso vai ser igual ao quê? É simplesmente uma expressão que é fazer uma conta, tá? Que é n fatorial, nzão fatorial em cima, k fatorial embaixo e n menos k fatorial, tá? Então, é só simplesmente fazer essa conta, e eu não vou provar como a gente obtém isso. Aí vai ficar o quê? Ó, Z0 elevado a n menos k vezes u de n menos k, tá? Aí, para a gente ter uma intuição melhor de que essa fórmula faz sentido, né? Vamos botar K igual a 1 nessa fórmula
tá? Para ver se a gente obtém esse carinha que a gente conhece aqui em cima, tá? Vamos ver, tipo assim, o que acontece nessa fórmula se eu coloco K igual a 1, que é o caso de multiplicidade 1. Vamos ver se ela faz sentido, tá? Então, para K igual a 1, eu sei que eu tenho esse x de z aqui, tá vendo? Que é o polo, e z igual a 0 tem multiplicidade 1. Tá? Aí eu vou substituir, ó. Aí eu vou substituir ali, mas é importante saber que o quê? Que n menos, quando eu coloco K igual a 1, eu vou ter isso aqui, ó. N menos 1 e 1 menos 1, né? Porque meu K é igual a 1. Que aí vai ficar o quê? N menos 1 e aqui 0, tá? Que aí isso aqui vai... Poxa vida. Aí tá vendo? Vai ficar n menos 1, 0. Isso aqui vai ser igual ao que, ó? N menos 1 fatorial dividido por 0 fatorial, que é 1, e dividido por n menos 1 menos 0, tá? Fatorial. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, para K igual a 1, esse termo que eu pintei de amarelo, que é o binômio de Newton, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1. Aí vai ficar, ó, Z0 elevado a n menos 1 vezes U de n menos 1. Que é exatamente aquele cara que a gente obteve ali em cima, tá? Tudo bem, pessoal? Sim, só provou. Certo. É só para a gente ver se está tudo fechando, né? Aí, quer ver? Só para a gente ver aqui. O que vai acontecer se eu tiver... Aí, vamos ver aqui, pessoal, a transformada Z inversa. Então, né, aqui, né, que a gente fez essa brincadeira aqui. Então, esse cara aqui deu o quê? Z dividido por Z menos A ao quadrado, né? Então, eu vou escolher K igual a 2, tá? Só que para ficar exatamente daquele formato, eu vou botar 1 aqui em cima. Aí vai ficar o quê? Z menos A ao quadrado. Aí vamos ver qual é a inversa desse cara. A inversa desse... Então, nesse caso, eu tenho o quê? K igual a 2. Então, vai ficar n menos 1. Aí, não, nesse caso, K igual a 2. Então, vai ficar n menos 1. Aí aqui vai ficar 1. Tudo bem? Aí vai ficar Z de Z0, n menos 2, vezes U de n menos 2. Que aí vai ficar o quê? Vai ficar n menos 1 fatorial no numerador. Aí vai ficar n menos 2 fatorial e 1 fatorial. Que aí isso aqui vai ser assim, né? Vai ficar n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. Que aí vai ficar n menos 2 fatorial embaixo, que aí corta aqui, ó. Então, essa expressão aqui, espero que vocês estejam entendendo, vai ficar o quê? N menos 1 vezes E0, né? Desculpa, aqui nesse caso, meu Z0 é o A, né? Então, vai ficar A elevado a N menos 2 vezes U de N menos 2. Tá? Mas naquele caso ali, que nem o Tonelli tinha falado, né? Naquele caso ali, tá vendo? Eu queria saber a transformada Z de Z dividido por Z menos A, tá? Então, vamos lá. Qual é a transformada Z de Z, Z inversa de Z dividido por Z menos A? Ao quadrado, né? Vai ser o quê? Você vê que eu estou multiplicando por Z. Olha que confusão, né? Aí, se eu disser que esse aqui é o meu X de N, né? E esse aqui é meu H de N, meu H de N vai ter que ser o quê? O X de N mais 1. Então, eu vou parar aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Não entendi por que esse mais um, não. É porque, tá vendo que mas até Aí sim. até aqui sim? Expressão, sim. Você vê que eu simplesmente substituí, né, para K igual a 2, ou seja, quando esse polo
em Z igual a, ele possui multiplicidade 2, né? Aí eu obtive esse cara. Só que você tem que estar atento que nessa expressão aqui, você mesmo que falou, tá vendo que aparece um Z no numerador? Sim. Mas quando eu calculei essa transformada inversa, tá vendo? Essa Tem transformada, aparece 1 no numerador, tá? Então esse cara aqui é o meu x de n, só que como eu tenho aquele Z no numerador, né, o meu h de n vai ser o x de n mais 1. Tudo bem? Que esse aqui é meu x de n, tá vendo? Só que como eu multipliquei esse cara por Ele Z, está no formato que a gente tem. como eu multipliquei ele por Z, o meu h de n de interesse, ele vai ser o quê? Esse x de n adiantado de uma amostra. Aí vai ser o quê, ó? Aí vai ser o quê? Aí vai ser n mais 1 menos 1 vezes a de n mais 1 menos 2 vezes u de n mais 1 menos 2. Então vai ficar o quê? N vezes a elevado a n menos 1 vezes u de n menos 1. Tá? Beleza? Então a transformação... Só deixa eu copiar que eu vou acabar esquecendo aqui, ó. Então, a transformada Z inversa desse cara aqui vai ser o quê? Vai ser esse cara aqui, ó. N vezes A elevado a N menos 1 vezes U de N menos 1. Tá? Então, você vê que como eu precisei, né, eu precisei trabalhar com essa expressão, porque eu precisei trabalhar com essa expressão porque naquele caso específico apareceu um polo com multiplicidade 2. Né? Aí primeiro eu fiz esse cálculo, o que resultou nessa equação x de n em amarelo, em que eu simplesmente substituía k igual a 2 nessa expressão aqui, tá vendo? Porque eu tenho um polo de multiplicidade 2, tá vendo? Eu substituí k igual a 2. Só que eu tive que, além disso, eu tive que multiplicar, né, o meu x de z original, que é 1 dividido por z menos a ao quadrado por z. Tá? Porque naquela expressão que a gente fez, apareceu o quê? Apareceu z dividido por z menos a ao quadrado. Aí eu adiantei esse cara de uma amostra e obtive isso aqui, n vezes a de n menos 1, vezes u de menos 1. Alguma dúvida, pessoal? Não, ainda para entender. Só que se não ficou muito claro, o acrescer o Z quer dizer que ele está atrasado? É exatamente Ah, aquela tá propriedade. certo, tá certo. Daquela original lá que a gente estava. Exatamente. É que não estava comparando com essa Não, original. mas é isso mesmo, que você está aprendendo várias coisas, né? E tem que... Os exemplos servem para isso, para Não tinha encaixar. associado ainda. É isso mesmo. Então, vamos lá. Então, aí, aqui, só para acabar a aula de hoje, pessoal, tá vendo que aqui eu calculei essa transformada Z quando eu tenho um polo de multiplicidade K, quando eu tenho a região de convergência Z maior do que Z0. Tá? Aí aqui embaixo, ó, eu vou calcular essa transformada Z, né, exatamente desse mesmo x de Z, tá vendo? Quando eu tenho um polo em Z igual a zero com multiplicidade K, mas quando a região de convergência é o complemento daquela região de convergência lá em cima, ou seja, a região de convergência é o módulo de Z menor do que Z0, módulo de Z0. Tá? Aí a expressão vai ficar grandinha, mas ela só é grande, ela não é complicada. Ela vai ser parecida com a anterior, tá vendo? Eu tenho menos, aí o binômio de Newton, tá? Z0 N menos K, e U de menos N mais K menos 1, tá? Aí, novamente, para a gente ver se está tudo certo, eu vou substituir nessa expressão, tá? K igual a 1, tá? Então, vamos ver lá porque se eu substituir essa expressão K igual a 1, eu tenho que obter o quê? Que a gente já viu. Eu tenho que obter menos N. Tudo bem? Então, vamos lá. Para K igual a 1, vai ficar o quê? Vai ficar o quê?
vai ficar menos n menos 1, aí tá vendo? K menos 1, então vai ficar novamente o zero aqui embaixo, que vai facilitar a nossa vida. Vezes A, tá? Vezes A de... Posso até botar Z0, né? Porque o Z0 é igual a A nesse caso. Z0 de n menos 1 vezes, aí, maior confusão ali, né? Menos n. Aí o K é igual a 1, mais 1 menos 1. Que dá o quê? Que vai, esse binômio de Newton aqui, a gente já viu que ele é 1. Aí vai ficar menos Z0, n menos 1, vezes U de menos n. Tá vendo? Que é exatamente isso aqui que a gente obteve ali em cima. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não, aí por enquanto não. Então você vê que na aula de hoje a gente trabalhou com... A gente acabou a aula de hoje aqui, né? Aí na aula que vem a gente vai começar falando de frações parciais, tá vendo? Então, na aula de hoje a gente começou apresentando a transformada Z inversa. Aí a gente viu que a gente vai resolver a transformada Z simplesmente através da inspeção, né? Que é suficiente e conveniente para a maioria das situações de interesse prático, né? Aí a gente viu que para vários que vai ser suficiente para a gente saber o seguinte: se a transformada Z, se eu tenho uma sequência que é A elevado a n, né, vezes U de n, e essa sequência tem uma transformada Z, que é Z dividido por Z menos A, se eu pedir a transformada Z de Z dividido por Z menos A, né, vai ser exatamente A elevado a n vezes U de n, né? Mas pode acontecer que esse x de Z não esteja exatamente, né, naquele formato, né? Então, aí, por exemplo, a gente viu que ele pode estar, ao invés de estar como Z dividido por Z menos A, ele pode estar como 1 dividido por Z menos A. Aí você tem que levar em consideração que ele foi multiplicado por Z. Só que a gente sabe que quando você multiplica por Z, você está o quê? Adiantando o sinal de uma amostra, né? Aí também, para generalizar esse resultado do método da inspeção, a gente nesses últimos slides, né, a gente viu que se eu tiver um polo com multiplicidade K, eu também consigo calcular a transformada Z inversa através dessa equação 6 aqui, tá? E dessa equação 3 aqui. Aí, além disso, a gente viu também que, para o caso em que K é igual a 1, ou seja, a multiplicidade 1, eu obtenho exatamente o mesmo resultado que a gente viu anteriormente, tá? Aí, eu até sugiro para você refazer esse exemplo aqui, que ele é bem legal, né? Que eu tenho x de n e o h de n, tá? Aí eu quero saber a convolução do x de n com o h de n. Aí o que eu fiz? Aí eu calculei o x de z e eu calculei o h de z, né? Aí você vê que cada um deles possui um polo em z igual a A. Aí eu fiz a multiplicação dos dois, aí eu obtive o quê? Z dividido por z menos A ao quadrado. Aí nesse ponto eu falei, caramba, eu não sei calcular a transformada Z inversa desse cara ainda. Por quê? Porque esse polo tem multiplicidade 2. Aí a gente teve que aplicar aquela fórmula que nos dá a transformada Z inversa de um polo que possui multiplicidade K. Aí a gente obteve exatamente esse cara. Então, meu y de n aqui, pessoal, é o quê? N vezes A elevado a n menos 1 vezes U de n menos 1. Então, é interessante para vocês verem, pessoal, como foi, de certa forma, mais fácil, eu acho, calcular a convolução de x de n com h de n, tá vendo? Eu simplesmente obtive essa expressão aqui sem fazer muita conta, né? Deu para perceber? Vocês acham assim, que seria uma coisa complicada, né? Fazer a convolução de x de n com h de n, tá vendo? Mas nesse caso aqui, utilizando a transformada Z, eu obtive de uma forma bem algébrica o resultado final. Alguma dúvida na aula de hoje, pessoal? Por enquanto não. Só estou vendo que a gente está piorando os recursos aí para enfrentar transformadas Z pior. É isso mesmo, essa aqui é a ideia. Aí o que a gente vai fazer na aula que vem é que se eu tiver, né, que é o que eu falei com vocês já, né? Que se eu tiver o que eu quero fazer na aula que vem é o seguinte: se eu tiver um y de z, né, que é igual a, tipo assim, ó, por exemplo, que imagina que eu tenho z mais 2, tá? Fazer um z mais 3, só para dar um exemplo esquisito mesmo, tá? Aí o que acontece? No y de z, eu não saberia calcular a transformada z inversa desse y de z, tá? Aí o que a gente vai fazer?
a gente vai tentar novamente transformar o problema para algo que a gente... O que eu vou fazer aqui? Aí vou transformar esse problema para duas frações que eu sei calcular transformadas em inversa. Aí, nesse caso aqui, ficaria z mais 2 e z menos 2, tá? Aí vou botar sei lá, 1. Aí pronto, tá vendo? Eu já sei calcular transformadas em inversa desse cara e eu também sei calcular transformadas em inversa desse cara. Tudo bem? Aí esse é o objetivo que a gente vai ver aula que vem, que é transformar um polinômio em z, né? A razão de dois polinômios em z que eu não sei calcular transformada z, em um somatório, né, de frações que eu sei calcular transformada z. Entenderam, pessoal? Qual é o meu objetivo na aula que vem? Sim. Então tá beleza, pessoal. Alguma dúvida aí? É a parte Então, tranquilo. Tranquilo, pessoal. Então, aí tragam suas dúvidas, aí amanhã a gente termina essa parte das frações parciais, beleza? Mas tentem dar uma estudada aí, a gente conversa mais aula que vem, beleza? Beleza. Valeu, Combinado. professor. Beleza, pessoal. Até amanhã. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Tchau.